Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana Bárbara, eu sou advogada de imigração aqui nos Estados Unidos. E se você chegou no vídeo de hoje, possivelmente você já viu algum tipo de propaganda no sentido de você tem um bacharelado e 5 anos progressivos de experiência, você se qualifica para um green card. Ou ainda, você é médico, dentista, engenheiro, área de tecnologia, os Estados Unidos precisa de você. Esses são alguns jargões comuns utilizados para o processo de EB-2 National Interest Waiver. E por que esse EB-2 National Interest Waiver? Porque é uma das poucas vias de green card que permite o próprio imigrante iniciar o seu processo. O problema disso é que esse marketing em massa e agressivo tem gerado muitas vítimas. E depois de atender muitos clientes na minha sala de reunião, em situação muito difícil nos Estados Unidos, justamente por isso, eu resolvi fazer esse vídeo para expor algumas práticas de mercado que podem, em alguns casos, sim, são ilegais, outras podem até não ser ilegais, mas são imorais. E para poder informar vocês em o que estar atento ao buscar uma consultoria, uma ajuda imigratória de um escritório de imigração. Vamos lá? Bom, pessoal, quero dividir esse vídeo em 3 tópicos. Primeiro, eu quero falar sobre o processo de EB-2 National Interest Waiver. Quero explicar o que é esse processo, pura e simplesmente. O porquê que esse processo acabou sendo aí a grande bola da vez utilizado por essas empresas para vender esse serviço aí em massa. Depois eu quero tocar em quais são os 2 principais players, os 2 principais jogadores comuns nesse mercado. E o terceiro ponto eu quero falar sobre os potenciais prejuízos que você pode sofrer se você não tiver muito cuidado ao navegar por esse processo. Bom, sobre o processo de EB-2 National Interest Waiver propriamente dito. Por que ele ficou então a bola da vez? Basicamente, para que você venha para os Estados Unidos, a regra é que você tem um empregador. O empregador que vai iniciar esse processo para você, servindo como um sponsor. Até aqui tudo bem? Bom, temos apenas 3 exceções para isso, que é o EB-1A, para habilidades extraordinárias. Aqui a gente tem, por exemplo, um atleta que ganhou uma medalha olímpica, ou um artista que ganhou um Grammy, um Oscar. O EB-5, que exige $800 mil de investimento. E o EB-2, que a princípio ele se qualifica para mais pessoas, porque ou a pessoa tem um diploma avançado ou equivalente, que é o bacharelado 5 anos progressivos de experiências, ou se qualifica com mobilidade excepcional e tem a argumentação do interesse nacional, que a gente argumenta o quê? Que a vinda da pessoa ela pode ser de interesse para os Estados Unidos. E dada a subjetividade desse processo, ele acabou se tornando o grande método utilizado para poder estar executando as práticas que eu vou estar expondo aqui. Antes de mais nada, vamos falar sobre o processo via sponsor, que é a regra. A regra é utilizada para os processos de imigração. O processo via sponsor, ele exige que o empregador abra uma posição de trabalho nos Estados Unidos primeiro, e depois de que esse empregador não encontrar esse funcionário nos Estados Unidos, que ele pode abrir para um estrangeiro ocupar aquela posição de trabalho. Isso por quê? Porque não é porque os Estados Unidos têm 10 milhões de vagas de emprego abertas que essas vagas são abertas para qualquer pessoa que quer aplicar. Os Estados Unidos têm todo o interesse em proteger o mercado de trabalho. E aí eu já questiono a questão dos marketings de se você é engenheiro, se você é médico, se você é dentista, os Estados Unidos precisam de você, porque não é bem assim. Não basta ter essas profissões para poder conseguir um EB-2 National Interest Waiver. Dando um passo atrás, então essa é a regra. Agora, imagina que eu sou um empreendedor e eu tenho uma demanda de um engenheiro no meu negócio. E eu tenho um negócio de aviação, e eu preciso muito de um engenheiro para aquela posição. E os requisitos da vaga são bacharelado,
3 anos de experiência na indústria aeronáutica, por aí vai. Se eu encontro alguém com os critérios básicos da vaga nos Estados Unidos, eu preciso contratar essa pessoa. Agora, imagina que um estrangeiro aplica para essa vaga. E esse estrangeiro, ele tenha não só os critérios básicos da vaga, como também ele tem patentes na vaga, ele tem publicações na vaga, sobre o assunto que eu estou trabalhando. Ele tem muito mais a contribuir, que vai contribuir não só para a minha empresa, mas toda a indústria que eu trabalho. Nesse caso, eu fico obrigada a contratar quem tem os critérios básicos e já está nos Estados Unidos. E não posso contratar esse estrangeiro que tem esse algo a mais para oferecer para os Estados Unidos. E aqui que a imigração entendeu a falha, o quanto isso estava deixando os Estados Unidos sem esses grandes talentos. E o EB2 National Interest Waiver ele foi criado então em 2016 por meio de uma jurisprudência que é o DANASAR, que foi justamente um cientista aeroespacial que tinha essa bagagem bem fortalecida para beneficiar a indústria aeroespacial dos Estados Unidos. Então, para início de conversa, é importante saber que para o EB2 National Interest Waiver não basta ter feito beabá profissional. E quem está te falando isso não é a Ana. Vou trazer aqui na tela o guia da imigração e que traz justamente isso, mostrando o seguinte: enquanto engenharia é uma ocupação, a explicação da proposta desse estrangeiro para os Estados Unidos deve descrever projetos específicos e objetivos ou as áreas da engenharia que a pessoa irá trabalhar, em vez de apenas listar as atividades e responsabilidades em ser um engenheiro. E ainda o guia traz mostrando o seguinte, que esse projeto para os Estados Unidos, para se qualificar para o interesse nacional, ele tem que ter um impacto amplo. E cita como exemplo que proposta, por exemplo, como ensino em sala de aula, sem o impacto ou implicações no ramo ou em uma região, geralmente não é a nível de interesse nacional para a proposta do EB2 National Interest Waiver. O que isso nos diz? Isso nos diz exatamente isso. Para que você aplique para o EB2 National Interest Waiver, você tem que ter uma abrangência na sua área de atuação. Não basta ter executado o beabá da profissão ao longo da sua carreira para se qualificar. Voltando aqui para o nosso tema principal do nosso vídeo, o que acontece é que muitos players, muitas pessoas que estão hoje trabalhando no mercado acabam aproveitando dessa subjetividade alargada ao argumentar o que é o interesse nacional para fins do EB2 National Interest Waiver e mostra esse visto sendo um pouco mais rápido do que realmente é. E a gente tem dois tipos de pessoas, de empresas, de entidades que são os mais comuns. O primeiro são pessoas que não são advogados, não têm respaldo nenhum de advogado. Esses estão trabalhando de forma ilegal. E quem está te falando isso não é a Ana, tá? Eu vou colocar aqui na tela a própria imigração, a própria USCIS, dizendo o seguinte, que a prática sem autorização da legislação imigratória, né, a prática da advocacia imigratória ilegal acontece quando esses que não são advogados e não são entidades credenciadas, representantes credenciados, provê assistência jurídica a aplicantes ou peticionários em questões imigratórias e se colocam como serem qualificados a estar oferecendo essa assistência em questões jurídicas. Então, aquela pessoa que está conversando com você, te falando, vem no visto disso, vem no visto daquilo, se essa pessoa ela não é um advogado ou uma entidade registrada, credenciada, você tem que sair correndo dessas pessoas, porque isso é a prática ilegal da profissão. Fiquem atentos a palavras como consultor, especialista em imigração, porque tudo isso é uma grande bandeira vermelha, um grande ponto de atenção que possivelmente aquela pessoa está praticando ilegalmente a profissão.
E ainda, observe que a própria Associação do Bar Americano estabeleceu o seguinte, olha, ele menciona o seguinte, que a comissão da Associação do Bar, o bar, para quem não sabe, é como se fosse a OAB nos Estados Unidos. Eles mencionam que eles estão muito preocupados sobre estrangeiros que são consumidores de serviços imigratórios estão sendo defraudados por não advogados que não são autorizados a praticar a profissão nos Estados Unidos, que essa prática é costumeiramente referida como Unauthorized Practice of Immigration Law, ou seja, prática ilegal da profissão, que tem sido um problema crônico por décadas. E ainda menciona que a prática da advocacia imigratória nos Estados Unidos, que é definido como atos de uma pessoa representar um caso, seja em pessoa ou por meio da preparação ou envio de um documento, carta, papéis, aplicações no lugar daquela pessoa para a imigração, isso é uma prática da profissão e que, portanto, só pode ser realizado por pessoas que são qualificadas para fazê-lo. Um advogado licenciado nos Estados Unidos. Ah, mas a pessoa que está me ajudando é licenciado no Brasil. Não basta, tem que ser licenciado nos Estados Unidos para poder se qualificar. Enfim, se você está numa situação dessa, de uma pessoa que é um paralegal, advogado no Brasil, ou que não tenha qualquer vínculo com a advocacia como um todo ou a prática da profissão, mas essa pessoa está te ajudando a aplicar para um visto e está te cobrando para fazê-lo, isso é uma prática ilegal da profissão. E o que fazer se você está tendo prejuízos com relação a isso? Denuncie. Eu vou deixar aqui embaixo no link o link do Florida Bar, que eu vou colocar a Flórida porque é o estado mais comum que essas pessoas estão. E como consequência também é o órgão que mais recebem essas reclamações, para que vocês possam buscar denunciar esses profissionais e tirar essas pessoas do mercado, porque não é correto isso que elas estão fazendo. E eu vou estar trazendo ainda um pouco dos malefícios que essas pessoas têm causado para muitas famílias, tá? Então, assim, esse é o principal. São YouTubers, Instagram, LinkedIn, de pessoas que não são advogados nos Estados Unidos, dando consultorias imigratórias. Agora, a segunda parte aqui é com relação a empresas que têm sim um respaldo de um advogado. E nisso eu quero entrar um pouco mais em detalhe. Vamos falar um pouco sobre estrutura de escritórios de imigração. Diga escritório de advocacia como um todo. A maior parte dos países e nos Estados Unidos, a maior parte dos estados não autoriza um não advogado a ser sócio de um escritório de advocacia como um todo. Por quê? Porque há uma preocupação com a exploração comercial da profissão. O que é um honorário no fim das contas? Um honorário, a palavra em si é o que? Em honra de. Então pressupõe-se que o interesse do cliente ele está em primeiro lugar. Justamente por estarem preocupados com a independência do advogado ao defender os interesses dos clientes, a maior parte dos estados proíbe isso. E eu também vou compartilhar aqui com vocês a Model Rules of Professional Responsibility Ethicals, que é da própria também Associação dos Estados Unidos, dos advogados dos Estados Unidos, trazendo o que? Essa proibição. Essa regra aqui, ela deixa claro então que não pode um advogado compartilhar honorários com não advogados, mas essa lei aqui, ela é o quê? Uma sugestão para ser adotada pelos estados. Então isso que eu estou mostrando na tela é uma lei modelo para ser adotada pelos estados. Nos Estados Unidos, os múltiplos associações de advogados que são estaduais, como a prática recomendada pela Associação Federal. E aí fica a critério dos estados adotar ou não esse direcionamento. A questão é que sim, a maior parte dos Estados Unidos hoje proíbe essa prática, mas há alguns exemplos. Por exemplo, como Washington, Arizona, a Flórida até tentaram buscar essa prática, mas em março de 2022, a Suprema Corte da Flórida negou, justamente por essa preocupação na independência do advogado ao avaliar o perfil do cliente, para garantir o quê? Que aquele cliente, os interesses dele estão em primeiro lugar
e não há nenhum outro interesse competindo com o interesse do cliente. E esses estados que aceitaram isso, qual que foi a argumentação em torno disso? Bom, a argumentação é que entende-se que por não ter uma parte comercial no escritório, algumas inovações acabam sendo impedidas de serem adotadas pelos escritórios e diminui o acesso à assessoria jurídica e que poder ter investidores poderiam ampliar o alcance desses escritórios de advocacia. Então, sobre essa argumentação, alguns estados adotaram. E como que a gente traz isso para o ramo da imigração? Não é incomum termos um não advogado se associar com um advogado e aí esse não advogado ele faz toda a parte de marketing comercial das empresas. E esses marketings agressivos que vocês veem acabam sendo como resultado disso. E isso é ilegal? Não. Como eu coloquei, o próprio bar desses estados autoriza isso. Agora, o que pode ser entendido como imoral é porque esses não advogados contratam vendedores profissionais que não têm nenhuma base jurídica para vender esses processos e acabam levando os clientes a assinar um contrato para fazer esse processo sem que esse cliente ele tenha um real entendimento das suas chances de sucesso no processo, bem como as potenciais implicações que podem acontecer com relação ao processo. Quais são dois prejuízos, então, muito comuns que eu vejo com relação ao processo de EB2 National Interest Waiver? Pessoas que vêm no visto de estudante, entram nos Estados Unidos com visto de estudante e pedem um processo aqui nos Estados Unidos. Por que isso é um prejuízo? Porque a partir do momento que você entra nos Estados Unidos com visto de estudante e se apresenta como tal, você está, ainda que você não fale, é como se você estivesse verbalizando que a sua intenção nos Estados Unidos é temporária e que você tem uma residência fora do seu país de origem que você não pretende abandonar. E quando você pede um processo imigratório, é como se você estivesse fraudando a proposta inicial da sua chegada. E isso pode impactar o seu processo imigratório, porque entende que você fez um misrepresentation, ou seja, uma mentira na entrada. Essa prática ela acaba sendo incentivada como uma forma de você vir rapidamente nos Estados Unidos. Lembrando que o visto de estudante, em regra, ele não permite trabalho. E algumas pessoas, e não é nem por maldade, mas é por desconhecimento, algum desses vendedores profissionais que são colocados, eles não sabendo disso, eles até aconselham as pessoas a trabalhar ilegalmente no visto de estudante, sem saber que isso pode não só implicar no impacto no próprio processo migratório, como também deixar essa pessoa permanentemente banida dos Estados Unidos. Não permanentemente não, mas sujeito a um banimento nos Estados Unidos e pode inclusive levar à revogação dos seus vistos temporários. Então esse aí é um dos prejuízos. Lá atrás, quando o EB2 National Interest Waiver ele estava disponível imediatamente, porque agora a gente tem a fila do Visa Bulletin, essas empresas sugeriam bastante as pessoas a virem no visto de turista e pedir o ajuste de status concomitante com o I-140. A gente está falando aqui de um processo altamente subjetivo. Quando a pessoa entrava nos Estados Unidos pedindo o ajuste de status, ela sai do status de turista, ela não recebeu o Green Card ainda, porque ela ainda não teve a elegibilidade do Green Card confirmado, e ela fica nesse limbo nos Estados Unidos aguardando o processo. Se é aprovado, ótimo. A questão é e se é rejeitado? Ela não tem como voltar atrás e ainda tem o risco de ter sido entendido, assim como no visto de estudante, que ela entrou de forma fraudulenta nos Estados Unidos. Essa pessoa acaba ficando em uma situação bem difícil nos Estados Unidos, porque, em regra, e aí eu estou entrando um pouco no technique, se não ficou claro, deixa aqui nas perguntas, eu quero responder cada uma delas. Mas essa pessoa ela não consegue peticionar um novo processo nos Estados Unidos. Por quê? O status de estudante ele é válido de turista, ele é válido só por 6 meses, certo? Ela pediu o ajuste de status. Venceu esses 6 meses, o que está mantendo essa pessoa nos Estados Unidos é somente o ajuste de status. E se a pessoa não tem o status nos Estados Unidos,
tem apenas uma autorização de estado, que é essa pendência desse I-485, ela não pode peticionar um novo processo e nem solicitar um novo ajuste de status, o que deixa essa família com basicamente duas opções: ou sair dos Estados Unidos ou desistir do sonho americano em sua plenitude e ficar aqui ilegalmente. É uma situação bem difícil e que eu também vejo corriqueiramente no meu escritório. Pessoal, toquei vários pontos, talvez fui um pouco técnica em alguns e para isso eu peço desculpas, mas peço aqui para deixarem as suas dúvidas com algo que eu tenha falado e espero de fato ter podido ajudar vocês na seleção da consultoria que for auxiliá-los no processo de vocês. Não devo dizer, inclusive, consultoria, devo dizer escritório de imigração, porque se é uma consultoria, tem grandes chances de ter uma dessas situações que eu expus aqui e que pode não ser tão ideal para você e para sua família. Devo também ressaltar que mesmo com um advogado licenciado nos Estados Unidos, um escritório bem certinho, que não tenha nenhuma das práticas que eu mencionei, esses processos ainda assim são subjetivos e podem não dar certo. Mas pelo menos nesse cenário você está bem informado acerca das suas reais chances de sucesso. Desejo tudo de bom para vocês, para suas famílias. Obrigada por ter ouvido, por assistido esse vídeo de hoje e permaneço aqui à disposição de vocês. Muito obrigada!